Chegou a hora da nossa série especial Áfricas do Brasil. E olha, você pode acompanhar os conteúdos exclusivos, os bastidores, material produzido para outros veículos do Grupo Bandeirantes, apontando a sua câmera para esse QR Code que aparece aqui na sua tela. E no episódio de hoje, você vai conhecer um pouquinho mais da história de Luiz Gama, advogado, jornalista, escritor, poeta, que virou símbolo de luta e resistência para o povo negro. E não é à toa que ele é considerado o patrono da abolição da escravidão aqui no Brasil. A gente podia ficar horas falando de Luiz Gama, né, Tom Menezes? Sem dúvida. A vida deste homem tem que ser conhecida mesmo. Há anos, estudiosos vêm pesquisando a trajetória de Luiz Gama. Obras literárias, artigos nos jornais da época e fotografias raras dele. O que mais surpreende é que por muito tempo Luiz Gama foi esquecido pela história. Aliás, uma história que precisa ser recontada. É o que você vai ver agora. Um pensador à frente do seu tempo. Luiz Gonzaga Pinto da Gama reescreveu o roteiro da própria vida. Um homem negro, ex-escravizado e autodidata, que virou poeta, escritor, jornalista, advogado. Tudo isso no Brasil atrasado e escravocrata do século XIX. A preocupação dele era de olhar para aqueles cujo mundo foi o dele. Homens e mulheres negras. O Luiz Gama conheceu essa realidade de dentro que ele descreve, e quando ele descreve, não é com um olhar humanitário, ele descreve por ter vivido. Ele fala de uma realidade que ele viveu no seu próprio corpo. Luiz Gama é uma figura fundamental no processo de valorização da negritude brasileira. Como advogado, oferecia de graça seus serviços a centenas de escravizados. Um sonho de liberdade que virou a expressão da luta de Gama. É uma pessoa que vai lutar pelas liberdades a partir da sua própria experiência. E quando ele diz que ele tem um sonho sublime, um Brasil sem reis, sem escravos, e que ele textualmente diz também, tenho ódio aos senhores e aos reis, quando a gente pensa, né, bom, se há um rei, se há um imperador, né, você tem súditos. O Luiz Gama jamais se definiu como súdito. O Luiz Gama é um grande ícone da história do Brasil e principalmente de São Paulo. Mas, infelizmente, fruto do que é o Brasil, que é a negação dos seus heróis, e principalmente a negação dos heróis negros. Então, por longo período, a historiografia brasileira escondeu Luiz Gama. A história, ela precisa ser recontada. E é isso que está acontecendo agora. Eu diria que o ano de 2021 é o ano Luiz Gama. A espera foi longa, mas finalmente o mundo acadêmico abriu as portas para as ideias deste intelectual. Luiz Gama nunca chegou a frequentar a universidade formalmente, mas foi nos corredores da biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo que ele mergulhou nos estudos, adquiriu conhecimentos no campo do direito e se tornou advogado. Quase 2 séculos depois, a academia finalmente se rendeu à mente brilhante de Luiz Gama. E a Universidade de São Paulo resolveu homenagear aquele jovem negro que havia sido proibido de frequentar as aulas da Faculdade de Direito. Concedeu a Luiz Gama o título de doutor honoris causa. E para nós, do Instituto Luiz Gama, é um grande presente este reconhecimento. Desde 2017, termos essa sala da USP levando o nome de Luiz Gama é um grande presente para a comunidade negra brasileira. E é um instrumento reparatório de toda a discriminação que Luiz Gama passou no processo estrutural do racismo brasileiro. Da universidade para as telas do cinema. Mas para acalmar os ingleses, inventamos aqui uma lei. Diz que nenhum escravo mais pode ser trazido para o Brasil. Obrigado, seu Gama. O ator César Melo deu vida ao abolicionista no filme Doutor Gama, dirigido por Jefferson D., um dos principais diretores do cinema negro no Brasil. O Luiz Gama chegou para mim quando eu fui fazer o filme. E o mais engraçado é que, vendo hoje, eu sou formado em letras e estudei literatura brasileira, e em nenhum momento se falou da poesia de Luiz Gama. E eu tenho amigos que fazem direito e não tiveram nenhum acesso, não conheceram Luiz Gama a fundo. No tribunal, por exemplo, eu falei
muitas coisas que ardiam o meu coração, o coração do César, no sentido de que eram minhas palavras também. Vocês conseguiriam dormir tranquilos depois de ficarem ricos cometendo esses crimes? Porque é isso que vocês estão fazendo. Todos os dias. É exatamente isso que vocês estão fazendo. Vocês estão cometendo esses crimes e dormindo como anjinhos. 139 anos após sua morte, a voz de Luiz Gama ecoa pelo mundo. Suas ideias semeiam um futuro onde a cor da pele não seja um obstáculo para ninguém. E como ele mesmo disse, uma cor tão semelhante à da Terra abriga, sob sua superfície escura, vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Que privilégio a gente poder contar essa história, Que né? frase forte, né? Muito. E amanhã você vai conhecer a pequena África, no Rio de Janeiro, uma região que foi abrigo de ex-escravizados e que se tornou o berço da cultura afro-brasileira. Prepara que vai ter samba, hein? E dos bons.